O Mali é um dos países que na atualidade está passando uma guerra, está passando, né, por uma guerra civil, mas é um dos países que a gente mal dá importância, é muito mais legal, pelo menos do ponto de vista geopolítico, ficar falando ali do Irã, da Ucrânia e tudo isso, de Israel e Palestina. Porém, tem vários outros países do mundo assim que estão passando por uma guerra e ninguém dá bola. Um desses países aqui é o Mali, que nesse caso aqui tem o Assimi Goïta, que é o líder militar do governo do Mali, que está reunido aqui com funcionários russos. Então, tem vários países do Mali que são ajudados a determinados governos permanecer no poder, justamente com o apoio dos mercenários russos, como a gente viu lá. Tinha alguns atuando na Ucrânia, teve um que chegou até se rebelar contra o Putin, o Perigozin e tudo, que era o chefe do grupo Wagner, e aquele final, no final o Putin acabou matando o Perigozin, derrubou o avião dele e desmantelou o grupo Wagner e nos outros grupos paramilitares de mercenários russos que no final trabalham indiretamente para o governo russo. E aqui nós temos então um grupo rebelde que ele é contra o atual governo do Mali, que é um grupo de, digamos, de rebelde unido com islamistas que querem derrubar o poder e tomaram o norte do Mali, controlando vários dos territórios chaves dali. Que eles colocam o porta-voz da coalizão Frente de Libertação Azawad, Mohamed Elomoud Hamadi, confirmou em Paris que o objetivo rebelde é a retirada total da Rússia, em meio à crise mais grave que enfrentou o país em 15 anos, até porque com a retirada total dos mercenários russos, eles poderão tomar o poder e se ocupar dele diretamente. Mali está abaixo um governo de uma junta militar que assumiu o poder em 2020 e desde então ele aprofundou essa junta militar, aprofundou a cooperação com Moscou na questão de segurança, onde tem uma grande presença de grupos paramilitares russos para combater vários outros grupos contrários ao governo, que são grupos jihadistas islâmicos, para você ver a situação. E aí, na quinta-feira, foi assassinado um ministro da defesa do Mali, Sandio Camara, identificado como principal responsável do alinhamento entre o governo do Mali e a Rússia. Neste cenário, os insurgentes Tuareg, eles anunciaram planos para tomar o controle de Gal, Tombouctou, Menaka, depois da ocupação, depois da captura da localidade de Kidal. Para você ver lá como está ali, ó. Rebelião em crise, 23 mortos na ofensiva recente. Então tem uma inesperada aliança entre Tuaregs e islâmicos. Iniciou ataques estratégicos no norte do Mali. O conflito ameaça a estabilidade do regime militar e sua estreita relação com os russos. Eles colocam aqui que eles capturaram Kidal, a cidade de Kidal, chave no qual faz eles dominarem outra região, porque aqui a partir de Kidal eles pretendem atacar então Tombouctou, Gal e Menaka, que são regiões próximas ali. O que eles querem é que se retire as tropas russas, assim eles podem lutar contra o governo mais facilmente e tomar o governo. A junta militar está sob pressão, o governo militar enfrenta ataques inéditos desde 2020. Reapareceu, conheço o Assimi Goïta, que é o líder da junta, e assegura que a situação está baixo controle, depois de 3 dias ficar calado. Caraca. E aí tivemos o assassinato do ministro da defesa. A junta cairá tarde, cedo ou tarde. Foi o que advertiu os rebeldes ali, Tauregues. E aqui no caso, eles estão tendo ajuda de outros grupos. Eu queria saber quem que está financiando os Tauregues. Ó, na madrugada de sábado, os insurgentes atacaram posições estratégicas ao redor de Bamako, capital do Mali, uma operação sem precedentes que combinou forças dos Tauregues, do Frente de Libertação Azawad e do grupo de apoio ao Islã e os muçulmanos vinculados à Al-Qaeda. Então, o ministro Sádio Câmara perdeu a vida em 2 dias de combates intensos. Cara, o cara foi para a frente de combate sendo ministro da defesa.
E aí está colocando em xeque o regime e a sua cooperação com os russos. E fazendo escalar a guerra na região. Então, Goitá falou para os seus cidadãos da cidade de Goitá ali evitar o pânico e chamou a unidade nacional frente à divisão, enquanto visitou em público os soldados civis, os civis feridos, junto ao embaixador russo, ali o líder da junta militar e tudo isso. Agora, só fica aparecendo essa mulher aqui na propaganda, que coisa aqui. Tá. A defensiva, agora aparece a camiseta da Argentina. A defensiva, lançada nesse sábado, reuniu pela primeira vez quase 15. Não, peraí. Reuniu pela primeira vez em quase 15 anos a rivais históricos da região, o que derivou em uma série de enfrentamentos causando a morte de 23 pessoas. Então, a morte do ministro da Defesa acelera o retrocesso do governo e expõe o custo político do giro pró-russo impulsionado nos últimos anos. Aqui seria jihadistas e Tauregs lançam uma ofensiva coordenada. Cara, os caras estão nesse nível aqui. Não, né? Isso aqui são as forças do Mali. Se os caras estão nesse nível aqui, já era pro governo do Mali. Aqui na legenda da foto coloca como fossem os jihadistas e os Tauregs. Opa, aí parece outra coisa, nada a ver aqui com só propaganda. Tem que instalar o anti. Tem um bloqueio aqui de propaganda pra gente poder trabalhar melhor aqui na situação. Cara, vou até entrar no Google aqui. Vamos entrar na inteligência artificial e vamos colocar aqui. Quem financia tal Regs no Mali? Vamos ver o que ele diz aqui. Caraca, os caras tão potentes? Estão trabalhando contra o Rússia. Será que os Estados Unidos, o Ocidente, está financiando? Ó, os grupos rebeldes Tuaregs no Mali, atualmente organizados principalmente sob o quadro estratégico permanente para a defesa do povo de Azawad, não possuem um financiador único ou oficial, mas contam com apoios estratégicos e táticos que variam conforme o contexto do conflito. Recentemente surgiram evidências e acusações de que o serviço de inteligência ucraniano, caraca, mano, tá. A Europa dá dinheiro para a Ucrânia. A Ucrânia devia parte desse dinheiro para os Tuaregs no Mali, que são rebeldes contra o governo do Mali, para atacar o governo do Mali e assim atacar também os mercenários russos no Mali. Para combater mercenários russos do grupo Wagner no norte do Mali. Cara, esse apoio resultou no rompimento de relações diplomáticas entre o governo do Mali e a Ucrânia em agosto de 2024. Ah, o governo do Mali, o atual. Mas, em contrapartida, ele financia os Tuaregs. Aí, de outro lado, a gente tem grupos jihadistas, que no caso são aqui ligados à Al-Qaeda e o grupo de apoio islâmico aos muçulmanos. Meu, que merda. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui, ó? Dinheiro do imposto do cidadão estadunidense, dinheiro do imposto dos europeus, cidadãos europeus, estão sendo enviados para os ucranianos combaterem os russos, mas ao mesmo tempo os ucranianos pegam esse dinheiro e enviam para os rebeldes no Mali para combater um governo que é pró-russo e tem o apoio russo do Mali, então para combater a esse governo e os russos do Mali, com a ajuda do pessoal da Al-Qaeda, que também é contrário a quem está pagando esse dinheiro para eles brigarem nessa guerra, que são contrários aos Estados Unidos e a Europa, sendo que eles têm feito o atentado na Europa, que o grupo da Al-Qaeda, e trabalhou para a expulsão dos Estados Unidos do Afeganistão. Aí tem a Argélia, que desempenhou historicamente um papel central como mediadora, tal, mas aqui não parece dar dinheiro nenhum. As rebeliões Tuaregs também se sustenta pelo controle de rotas comerciais transsaarianas, por influência fundos líbios sob o regime de Muammar Gaddafi, financiava e tudo aquilo ali. Caraca, que louco saber essa situação aqui. Então a gente tem uma guerra na África que envolve dinheiro estadunidense, dinheiro europeu, guerra na Ucrânia
e a guerra na Rússia. E o grupo Al-Qaeda terrorista do Oriente Médio. Para você ver que o mundo é mais complexo. Daí o cara só fica defendendo ali, eu defendo só um lado, eu defendo o outro. Não, não é tão simples assim, né? E aí, é mais um país desestabilizado. Deixa eu colocar aqui de novo, perguntar. Desde que começou essas rebeliões contra o governo no Mali, quantas pessoas morreram? Morreram e quantas ficaram feridas? Vamos ver aqui. Entranhado, entramado, mais doido, né? É algo assim, uma das duas palavras. Estima-se que o conflito já tenha causado milhares de mortes, segundo o Banco Mundial. E aqui, segundo essa agência, coordenação aqui de ajuda humanitária, já morreram entre três países, 9.362 pessoas. Uhum. Outros botam aqui 300 no massacre de Moura em 2022. Caraca, daí a gente ouve, 354 mil deslocados, 66 mil refugiados. Daí a gente ouve ali problemas na África, mas assim, isso aqui já é mais mortes do que na guerra entre Israel e os palestinos. É mais mortes do que a guerra entre Israel e o Líbano. É mais mortes do que entre a guerra entre Estados Unidos e o Irã. Mas como é um paizinho lá na África, que ninguém se importa, tá aí. Ninguém fala, né? Cara, o que você achou desse entramanhado? Esqueci a palavra, coloquei a palavra também. Relacionando Al-Qaeda, Tauregues, dinheiro europeu e estadunidense para os ucranianos contra um governo do Mali pró-russo, mercenários russos, governos russos. Que louco, que louco. Bota aí o que você achou dessa complexa rede integrada de tudo isso daí. Eu sou aqui o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.